Boa tarde a todos e todas. Primeiro eu queria desejar uma boa aula para vocês, dizer que para mim é um prazer poder estar mais uma vez falando com vocês, já depois desses tempo que a gente passou junto ao longo dos encontros regionais. Eu vou falar um pouquinho, a pedido do professor Edni, dos principais programas de segurança alimentar. E aí, só para introduzir, eu vou dizer um pouco assim, a partir de que perspectiva que a gente vai estar falando desses programas, né? Primeiro, né, estamos falando dentro da lógica do Sistema Nacional de Segurança Alimentar, né, que tem como preceito básico a garantia do direito humano à alimentação adequada. E aí, assim, muitas vezes a gente faz uma confusão de que o programa de segurança alimentar ele é focado só naquelas pessoas que hoje estão passando por necessidades alimentares. Na verdade, não. Quando a gente pensa na perspectiva do direito humano à alimentação, estamos falando aí de todos os cidadãos brasileiros, né? Todas as pessoas, independente da sua classe social, da sua inserção profissional, todas essas pessoas têm que ter o direito a ter uma alimentação adequada e saudável. Então, todos são sujeitos da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, ainda que a gente tenha que estar sempre buscando a prioridade naquelas famílias que estão, de fato, passando por uma situação de fome, né? Também, quando a gente fala das políticas de segurança alimentar, é importante dizer que a gente está falando de políticas que vão, e programas, né, que vão desde o incentivo à produção de alimentos até a assistência alimentar, ao acesso à alimentação, passando necessariamente por políticas de distribuição, de comercialização, de saúde, ou seja, estamos falando de uma ampla gama, né, de programas que vão responder à questão da segurança alimentar e nutricional. E aí também é importante a gente ter em mente que não é um único setor de governo, não é um único ministério, não é uma única secretaria que vai dar conta dessa tarefa. Então, necessariamente vão estar envolvidos aí na execução das políticas de segurança alimentar vários setores de governo, né? Então, eu vou falar um pouco das políticas do governo federal, mas não exclusivamente os programas do MDS ou da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Tentar falar um pouquinho desse grande conjunto de políticas públicas, ainda que o enfoque do nosso curso seja nos programas do MDS, em especial, né, a rede de equipamentos públicos e o programa de aquisição de alimentos. Na última conferência, na terceira Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, foram definidas algumas diretrizes e prioridades para a política de segurança alimentar. E aí eu vou falar um pouquinho delas para vocês. Por quê? Porque a ideia é que os programas de segurança alimentar possam responder a essas 7 diretrizes, né? Na verdade, na conferência, a gente trabalhava com a ideia de 6 diretrizes e, ao longo do processo de amadurecimento no Conselho, chegamos a uma concepção de 7, né? Quais são elas, né? Importante a gente pensar, entender o que elas são, porque é a partir delas que a gente vai, por exemplo, desenhar qual é a atuação que o nosso estado, que o nosso município vai ter em relação às políticas de segurança alimentar. Então, a primeira delas é a promoção do acesso universal à alimentação saudável e adequada, mediante o enfrentamento das desigualdades, com prioridade para as famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional. E aí, quais são os principais programas que respondem a essa diretriz, né? A gente vai ter o programa Bolsa Família, né, que é o nosso principal programa de transferência de renda, nosso único programa de transferência de renda que a gente tem hoje e que chega a aproximadamente 12 milhões de famílias, quase 40 milhões de pessoas. É um programa que, do ponto de vista do investimento orçamentário, também é um programa muito significativo, né? São aproximadamente 12 bilhões de reais que são investidos nesse programa, acho que todo mundo conhece. A gente tem também o Programa Nacional de Alimentação Escolar, né? É um programa do governo federal que transfere renda para os estados e municípios para que eles possam prover refeições nas escolas durante o período escolar. São aproximadamente os beneficiados por esse programa, vamos olhar aqui, 47 milhões de escolares e um investimento também de 2 bilhões de reais. Uma coisa muito importante hoje que a gente tem no âmbito do PNAE é a questão da compra direta da agricultura familiar, né? A última regulamentação, a última legislação que foi aprovada em relação a esse programa, ela obriga por lei que 30% desse recurso seja utilizado com a compra direta da agricultura familiar, né? Então, esse programa ele acaba adotando um pouco a mesma perspectiva que a gente tem no Programa de Aquisição de Alimentos, né, no PAA, que também é um programa de acesso, ainda que ele tenha um forte componente de incentivo à agricultura familiar, né? Então, hoje essa é um pouco uma tendência do governo brasileiro, né,
das políticas públicas federais, de se utilizar do que a gente chama das compras institucionais de alimentos para fortalecer a agricultura familiar, né, gerando circuitos de incentivo à produção, à distribuição e o consumo de alimentos, né. E essas políticas são operadas por vocês aí na ponta, né, vocês conhecem muito bem. Uma próxima diretriz, vou passar um pouquinho mais rápido pelas diretrizes, né, são 7. A segunda diretriz, ela diz respeito ao abastecimento e estruturação de sistemas justos de base ecológica e sustentável de produção, extração, processamento e distribuição de alimentos. E aí o principal programa que a gente vai ter é o Programa Nacional de Incentivo à Agricultura Familiar, o PRONAF, né, que trabalha a questão do crédito voltado para a agricultura familiar, além de outros componentes, como seguro agrícola e outros componentes da política agrícola. Temos também todo o Sistema Nacional de Assistência Técnica e Rural, o próprio Programa de Aquisição de Alimentos, na medida que ele garante a compra da produção, e as iniciativas de agricultura urbana e periurbana, né? São muitas outras, gente, eu estou tentando aqui falar um pouco só das principais. Temos aí uma terceira diretriz que é focada na produção de conhecimento, educação, informação em soberania e segurança alimentar e nutricional. Aí é onde entram todas as iniciativas de educação alimentar, por exemplo, e de produção de conhecimento, pesquisas, estudos no campo da segurança alimentar. A quarta diretriz, que trata da ênfase nos povos e comunidades tradicionais, né? Tentar dar uma transversalidade, tanto no sentido de fazer com que os principais programas cheguem a essa população, mas também de pensar programas específicos que possam atender às necessidades de povos e comunidades tradicionais. A quinta diretriz, ela se refere à alimentação e nutrição em todos os níveis de atenção à saúde, então tem essa interface com o sistema de saúde, né? O SISVAM, o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, todas as iniciativas que estão no âmbito da Política Nacional de Alimentação e Nutrição. A sexta diretriz, que se refere à iniciativa de promoção da soberania e segurança alimentar e nutricional em âmbito internacional, né? O Brasil hoje é uma referência internacional, tem uma atuação muito forte de cooperação internacional e de intervenção nas negociações internacionais. E a sétima, que trata do acesso universal à água, né? E aí a gente tem o programa, aqui no MDS, o programa de cisternas, né? Tanto para a água para o consumo humano, quanto a água para a produção de alimentos. Um programa mais focado no semiárido brasileiro. É mais ou menos isso, né? E aí, só para reforçar um pouco, hoje, para nós do MDS, aqui na CESAM, a gente entende que são prioritários 3 programas. O Programa de Aquisição de Alimentos, a rede de equipamentos públicos compostas por restaurantes, cozinhas e bancos de alimentos, e o programa de cisternas. E o desafio de vocês é fazer com que todos esses programas possam dialogar aí na ponta. Boa aula, vou me despedir de vocês aqui. Beijo, tchau!